Em 2024, o Pantanal já superou o número de incêndios dos primeiros 6 meses de 2020 e, assim como o Cerrado, tem o maior número de focos da série histórica, iniciada em 1988. Além disso, em 2023, houve queda da superfície de água. Proporcionalmente, o Pantanal foi o bioma que mais secou desde 1985. Pois é, seca e queimadas no Pantanal estão diretamente relacionadas. Quem explica isso é a analista de conservação do WWF, Cíntia Matos. Todos esses pontos são baseados em ciência, então a gente tem um recorte da visão científica e também análise de dados, como, por exemplo, a análise de fogo é muito baseada hoje em dia em meteorologia e também nos dados do INPE, dos que vêm por imagens de satélite, com toda uma metodologia bem especificada. Tudo converge a partir do momento que a gente tem um alto nível de degradação dos ambientes. Então, o Pantanal, ele é uma planície muito num relevo abaixo, né, dos outros biomas que o circundam, que é o Cerrado diretamente ligado a ele. E no Cerrado estão as principais nascentes de água que abastecem hidricamente. É aquela responsável pelo escoamento da água que vai formar aquele acúmulo, né, de água que vai tudo para o Rio Paraguai. Essa alteração na dinâmica do solo, na alteração de desmatamento também, o acréscimo de desmatamento muito rápido, inclusive nos últimos 40 anos, a transformação que o Cerrado vem apresentando, né, de conversão da vegetação nativa, mudanças dos tipos de pastagem, conversão de pastagem, isso tudo acelera, de uma forma não planejada. É importante também explicar que o planejamento de atividades econômicas ou qualquer atividade que seja implementada em determinadas áreas, ela precisa de planejamento, porque senão a gente tem uma sequência de erros, né, consecutivos no efeito dominó, que uma coisa prejudica a outra. E o bioma Pantanal, ele é o mais sensível nesse sentido, porque ele vai absorver todos esses impactos que estão vindo de cima e causam uma pressão muito grande para a sua transformação rápida. Quando a gente fala de redução de superfície de água, claro, a gente está falando também de estiagem, de seca, o que favorece as queimadas, né? Totalmente. Aí a gente tem, né, as análises de mapeamento e identificação o porquê essa seca tão prolongada no Pantanal, são por vários motivos. O Pantanal, ele é uma planície geológica muito jovem comparada, né, com os outros, e ele está em total transformação. Essa transformação que o Pantanal sofre, ele é muito regulado pelos ciclos de água das épocas de cheia e também das próprios períodos de seca, porque isso também faz parte, né? E o elemento de seca no Pantanal, ele é importante na manutenção da biodiversidade, das espécies de plantas que estão ali fazendo o seu ciclo natural. Com esse impacto que a gente tem nas nascentes, na parte alta do Cerrado, a gente também tem desmatamento na Amazônia, que direta e indiretamente causam também alterações dos níveis de chuva que são produzidos, né, o fenômeno dos rios voadores que a gente tanto explica, né? Então, essas consequências abruptas de acúmulo dos fenômenos, da interrupção do nível de água, interrupção de chuva, baixa a umidade do ar, relativa do ar, e você ainda tem o acúmulo e o aumento das temperaturas, isso são elementos que juntos, eles impulsionam pequenos focos que se tornam grandes incêndios. O que, na opinião de vocês, seria o mais urgente neste momento? Mais urgente nesse momento é ter respostas rápidas com relação a fogo, para que ele seja minimizado já quando inicia. Então, isso é uma coisa que é urgente, então é o que a gente chama, né, quando existe a metodologia de MIF, Manejo Integrado do Fogo, que é muito defendida pelos órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, e também por quem aplica isso. Formação de brigadas para atendimento local, nesse momento que inicia um fogo, para até que venha uma ajuda local importante. Capacitação das pessoas que estão ali no local, né, onde
pega fogo e você precisa tomar uma atitude, a incidência do governo de ter disponibilidade ao acesso da água, por exemplo, para você conseguir controlar o fogo, práticas de acero, diferentes coisas de forma imediata, na resposta imediata. Mas a gente precisa pensar que também precisam ser feitas prevenções para que a gente tenha um planejamento das atividades relacionadas com o controle de fogo, né? Então, esse próprio planejamento de como aplicar o MIF, o manejo integrado do fogo, de como fazer as técnicas serem respeitadas, o fogo ser colocado na época certa e da forma correta, com técnicas que não vão perder o controle, que ele não vai causar grandes incêndios, porque isso também é necessário no processo rítmico do Pantanal para a renovação das espécies de vegetação nativa que vão alimentar tanto a produção doméstica, né, de gado, outros animais que o ser humano cria, como também a grande biodiversidade de inúmeros herbívoros que também utilizam dessa vegetação nativa do Pantanal, que é muito heterogênea. E com relação à seca, os dados mostram que a gente precisa ter uma intervenção muito grande com relação à restauração e recuperação das nascentes hídricas.